Que a paz de Jesus esteja conosco essa noite. O tema de hoje é Fazendo o Sol Bem e Mal Sofrer. E aqui achei hoje por melhor fazer uma explanação mesmo, falando, ser uma apresentação, porque sobre sofrimento, basta a gente falar, ficar projetando o sofrimento aqui ia ser dose, ia ser demais, Então, vamos conversar hoje, Hoje a gente vai falar do sofrimento, fazendo o sol, bem e mal sofrer. Então vamos tratar aqui de uma discussão de perspectiva. E é possível que alguns de vocês tenham uma compreensão distinta sobre o tema, comparado ao que vamos apresentar aqui hoje, em especial por vivências individuais ou concepções prévias que a gente tem sobre o sofrimento, e está tudo bem. O que é importante é estarmos confortáveis com o nosso estado atual, mas ainda assim, essa reflexão vai buscar trazer elementos adicionais para que a gente possa refletir sobre a perspectiva que a gente já tem, ou ainda assim, expandir a nossa perspectiva sobre o tema e, quem sabe, eventualmente, amenizar um pouquinho nessa jornada que a gente tem nesse planeta, Então, começando com a pergunta fundamental: o que é o sofrimento? E muito resumidamente, acho que dispensa muitas introduções, em resumo, do ponto de vista psicológico, o sofrimento é qualquer experiência adversa que passamos e que geramos uma reação emocional negativa que corresponde a essa experiência adversa. Então, algo vai contra o que a gente espera, o que a gente quer, o que a gente gosta, geramos uma emoção negativa, sofremos, sentimos isso com um pesar, E o sofrimento não precisa explicar muito. A gente sabe o que é sofrer. Acredito que é quase impossível alguém aqui nesse planeta Terra desconhecer, levantar a mão e falar assim, não sei o que é sofrimento, porque faz parte da nossa existência aqui, como a gente vai ver. Então, por exemplo, um neném sofre também, gente, tem que aprender a andar, falar, comer. Imagina, você estava lá encarnado, adulto, formado, fazendo tudo, cheio de liberdade, de repente desencarna, tem que reencarnar, e aprender tudo de novo. É sofrido, com as condições aqui no planeta Terra, é sofrido. Um adolescente que tem dificuldade em se encaixar socialmente, tem as pressões sociais de trabalho, de vestibular, de faculdade, sofre também. Um adulto que tem que acordar cedo para trabalhar, pegar transporte cheio, pagar conta, arrumar a casa, cuidar dos filhos ou dos parentes, e ainda arranjar tempo para vir participar aqui das reuniões da Casa da Prece, Sofre também, mas essas reuniões pelo menos são um alento, Essas reuniões públicas aqui que a gente tem, Mas o sofrimento ele pode se dar de várias formas. A gente poderia ficar aqui, uma eternidade dando exemplos. Esses são exemplos que, no nosso movimento de vida, nos faz sofrer, nos causa ali dor, vai contra o que a gente quer, vai contra o que a gente espera, gera emoções negativas, reativas. E da mesma forma, por ser uma questão de perspectiva, para uns pode ser sofrimento, para outros não, que é justamente o que a gente vai estar tratando aqui hoje, o bem e o mal sofrer. E o sofrimento é um conceito que a humanidade busca entender melhor há muito tempo, em especial porque é algo muito vivo e presente nas nossas vidas, como a gente falou, e não depende também do conhecimento da doutrina espírita. Então, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, do contemporâneo do século XIX, discutiu no livro Humano, Demasiado Humano, a ideia que a dor e o sofrimento são partes essenciais da existência humana. Então, para o Nietzsche, é por meio do confronto direto, da exposição direta com a dor e o sofrimento, que a gente desenvolve a força necessária para enfrentar os desafios que vão vir, Então, Nietzsche disse, é preciso doer como nunca para não doer nunca mais. Ou seja, a dor e o sofrimento nos molda. É como fazer, quem já viu fazer espada, fazer peças de metal ali, na bigorna, que eles ficam batendo, até mudar o formato, Meio pesado, mas é meio isso, que ele quis dizer aqui. Mas muito antes de Nietzsche, em 49 antes de Cristo, o filósofo grego Sêneca escreveu na obra sobre a brevidade da vida que a dor é inevitável na vida, mas podemos escolher nossa atitude em relação a ela.
muito interessante. E aqui a gente está falando, né, da dor como um resultado do sofrimento, né, uma consequência do sofrimento. Né? Sofremos, sentimos aquele pesar, né? Sentimos aquela dor. Né? Então, para Sêneca, esse filósofo grego, através da aceitação da dor, do sofrimento e da compreensão de que isso é transitório, a dor vem, a dor passa, o sofrimento vem, o sofrimento passa, a gente pode diminuir a influência que o sofrimento exerce sobre nós, que é uma perspectiva muito interessante. Adicionalmente, Sêneca diz também que ao abraçar a dor como parte da nossa existência terrena, então compreender que ela vai coexistir conosco aqui né, nas nossas encarnações no planeta Terra, a gente é capaz de desenvolver uma maior resiliência e encontrar maior serenidade, né, enfrentando as dificuldades da vida. E a ideia de Nietzsche se aproxima muito disso, né, que veio depois, falou isso bem depois. A gente vai sendo moldado pelo sofrimento. E também é interessante, né, que aqui a gente falou muito da perspectiva, né, mais ocidental, né, mas também para os orientais, né, para os budistas, como leciona um monge vietnamita, Thich Nhat Hanh, não sei se é muito bem assim se pronuncia o nome dele, vietnamita é um pouco complicado, mas é um monge vietnamita bastante famoso, foi contemporâneo, ele escreveu no livro A Essência dos Ensinamentos de Buda, que a dor é parte essencial do caminho espiritual, e a sabedoria que a gente coleta ao passar pelos sofrimentos nos guia para um estado de compaixão e iluminação. Então, aí a perspectiva budista já mais espiritualista, né, trazendo aí uma perspectiva, né, que vai além, né, do nosso sentimento fisiológico, psicológico, né, ou dos aspectos da nossa vida mais materializadas. Então, a dor, né, nos aproxima, né, da iluminação, né, da perspectiva dele. E é interessante que esse monge ele foi um dos grandes defensores da paz na Guerra do Vietnã, né, a terra em que ele nasceu, cresceu. Diz, inclusive, que ele incentivou o pastor norte-americano Martin Luther King a se opor publicamente à Guerra do Vietnã na época. Então, de sofrimento, né, certamente esse irmão conhecia e foi testado, né, na encarnação dele. Né, ver o país, né, em que ele nasceu e cresceu passar por esse momento de tanta tribulação e ainda assim ter a serenidade de fazer uma análise dessa, né, como ele fez. E, novamente, essa visão também reitera essa perspectiva de que a dor e o sofrimento seria essencial para nos guiar, né, para o nosso desenvolvimento espiritual, né, além do nosso desenvolvimento pessoal aqui, né, no planeta Terra, né. Nossa, Gustavo, mas isso é um papo de doido, né? Um papo meio masoquista, né? Então você quer dizer que tem que buscar sofrer para evoluir, para nos iluminar, e é aqui que vem o pulo do gato, né? Por esse questionamento que nós estamos reunidos aqui hoje, né? Porque a resposta, claro, não podia ser simples, né? Como nada é nessa vida, é sim e não. Então vamos dar um passo para trás e filosofar, né? Nessa segunda-feira friorenta, né? Começando com uma pergunta, né? Na verdade, a nossa segunda pergunta. Por que sofremos? Como consta no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, os sofrimentos são devidos a causas anteriores a essa nossa encarnação, ou, algumas vezes, também causadas nessa própria encarnação, mas sempre, né, um ato prévio, né? E são muitas vezes consequências de faltas cometidas. É ação e reação. Isso não é nada mirabolante, quer dizer, mirabolante mas não é nada sobrenatural. É a terceira lei da física de Isaac Newton, que é a lei da ação e reação, que diz que para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente, e essa força de reação tem a mesma intensidade da força de ação e atua na mesma direção, mas com sentido oposto. Confuso, né? Física. Mas nada mais é do que, se eu dou um soco na parede, por que eu sinto dor na minha mão? Porque eu soquei a parede com uma força X, eu vou ter uma reação X. Não vai ser X mais 1, X mais 2. Não vai ser mais do que a força que eu apliquei na parede. Vai ser igualmente a força que eu apliquei na parede em sentido oposto. Ação e reação. Isso é uma lei, não uma teoria, porque isso foi provado, isso foi comprovado cientificamente, matematicamente, foi comprovado. É diferente de teorias, como a teoria das espécies, diversas outras teorias que a gente tem. É uma lei física, tá? Nada de sobrenatural aqui.
E assim, nesse mesmo sentido, Allan Kardec ele explica, né, nas obras que ele codificou, que se formos duros e desumanos, a gente pode ser no futuro tratado duramente com desumanidade. Se formos orgulhosos, a gente pode nascer em uma condição, né, mais humilhante, para abaixar um pouco a nossa bola. Se a gente for egoísta, ou se a gente fizer mau uso das nossas riquezas, a gente pode vir a ser privado do que é necessário para a gente. Se formos maus filhos, podemos sofrer pelos nossos próprios filhos, como ele coloca. E isso é o ciclo das encarnações. Isso é uma parte integrante do que a gente chama da pluralidade das existências, que é essa multiplicidade de encarnações que a gente tem, né? E da destinação da Terra como mundo expiatório. Isso, conceitos da doutrina espírita. Então, justamente, o planeta Terra é considerado um planeta de provas e expiações. Provas são exames, testes que passamos, e expiações, pela definição do dicionário, pode ser um sofrimento que compensa a culpa. Então, algo que vem para compensar algo que foi feito de errado. Então, provas e expiações. Testes, exames, compensação de faltas, né, de culpas. As provas e expiações que a gente passa aqui no planeta Terra, então, são a forma que a gente tem de compensar o que a gente fez no passado, seja de encarnações anteriores, ou também não vamos colocar a culpa só nas outras encarnações. Ah, porque na vida passada eu não tinha isso, eu não tinha aquilo, eu fiz de errado, então por isso que eu estou passando o que eu estou passando. Não necessariamente. Às vezes, são consequência dos nossos atos da nossa própria encarnação. E às vezes a gente não percebe, que às vezes são com pequenos gestos do dia a dia. E aí isso vai amontoando e gera uma consequência muito grande. Por exemplo, se a gente estiver exposto a substâncias químicas ali, né? Um pouquinho cada dia, um pouquinho cada dia, um pouquinho cada dia, vai chegar uma consequência. Isso vai acumulando no nosso corpo e gera uma consequência fisiológica, né? No dia a dia ali, a gente não sente, mas isso pode vir a acumular no nosso corpo, né? Vem a consequência, ação e reação. A consequência dessa substância no nosso corpo nunca vai ser maior do que aquilo que foi colocado para dentro. Não faz sentido, né? De onde que brotou aí, né, mais coisa? Não faz sentido. Ação e reação, sempre igual, né? E assim, né, esse ciclo, né, de provas e expiações, como Nietzsche falou, funciona para que a gente possa aprender e ter uma visão mais esclarecida do outro lado da moeda em que estávamos no passado e não repetir mais nossos erros, a nossa culpa, a nossa inação, que às vezes não é algo que a gente fez, às vezes é algo que a gente deixou de fazer. Mas acho que vale também trazer aqui um ponto que alguns sofrimentos que a gente tem, algumas dificuldades, tribulações que a gente tem na vida, às vezes elas não vêm só por uma culpa que a gente teve. Às vezes, algumas provações que a gente passa são eventos coordenados pela espiritualidade na nossa encarnação, porque nós já estamos aptos a enfrentar essa prova, aptos a enfrentar essa situação, e é importante para a nossa evolução passar por aquilo, né? Então, algumas vezes, quando a gente está lá para reencarnar, no nosso planejamento reencarnatório, onde tem um grupo que está decidindo, né, quais vão ser os principais pontos, né, as principais condições da nossa nova encarnação, às vezes, se nós formos espíritos com maior esclarecimento, a gente pode participar ali e pedir certas provações, ou, muitas vezes, não, a espiritualidade vai estipular para nós, e às vezes é avaliado que a gente tem capacidade e é o melhor para nós passar por aquela provação. Então, vamos passar por aquela provação, não necessariamente tendo feito algo no passado. Porém, a expiação, não. A expiação é ação e reação. Expiação, que muitos de nós passamos aqui, né, todos nós estamos aqui suscetíveis a isso, nas nossas encarnações no planeta Terra, são cometidos por culpas, né, do passado, né? Então, justamente por isso que o sofrimento não é masoquismo, não é papo de doido, mas sim faz parte desse sistema de evolução espiritual. Gente, queira ou não, a gente pode não gostar disso, pode espernear, né? Mas esse é o sistema em que nós estamos inseridos, né? E é um sistema, né, perfeito, como a gente vai ver aqui um pouco mais para frente.
Então, nós fazemos algo, se não formos bem-sucedidos, vamos ter que encontrar outra forma de aprender. A gente vai precisar ver o outro lado da moeda, né? Prova e expiação. Então, tá bom, a gente entendeu que passar pelos sofrimentos não é masoquismo. Mas não é injusto Deus permitir nosso sofrimento assim? Poxa, somos tão legais, né? Te dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite para todo mundo, trata bem os animaizinhos, né? Fala com todo mundo. Para que sofrer, né? Muito pelo contrário. Isso, novamente, faz parte integrante e importantíssima da justiça divina. Seria muito injusto, aí sim, não poder ter a oportunidade de ver o outro lado da moeda. Seria muito injusto não termos a oportunidade de nos colocar em prova. Isso nos fariam máquinas que agem por programação, como um videogame. Mas a gente não é assim. Deus nos deu o livre-arbítrio, que é a faculdade, né, o poder de decidir os nossos rumos até onde possível. Então, vamos decidir, vamos ter o poder de fazer diferente. Seria muito injusto se a gente não tivesse o poder de fazer diferente. E nessa sistemática da utilização do livre-arbítrio para evoluir, nós precisamos estar expostos às mais diversas situações, positivas e dolorosas. Se nós ficássemos conservados numa caixa, né, escondidinhos ali, conservados, né, embalados em plástico bolha, a gente não evoluiria. A gente precisa estar exposto a provas, porque se já é difícil andar com a vida aqui na Terra, com todas essas dificuldades, já é difícil se modificar, já é difícil alterar os nossos vícios de comportamento. A gente tem preguiça, a gente tem receio, a gente dá prioridade a outras coisas menos importantes, que dirá tocando harpa lá nas nuvens, né? Seria muito mais difícil a gente mudar o nosso rumo. Então, ter a oportunidade de reencarnar, lutar, suar e conquistar é justo. Por mais difícil que seja a luta, sim. Muito difícil, mas justo nessa sistemática. Então, vamos seguir agora para o nosso próximo questionamento. Então, já entendemos o que é o sofrimento, né? Já entendemos porquê do sofrimento. Então, vamos agora, né, para o que o povo quer saber, né? Até quando sofremos? Vai sofrer, tá bom, já entendi, ok, super justo, obrigado, Deus. Mas até quando, né? A gente não quer sofrer. Até porque a Terra parece umbral, a vida no umbral parece a Terra, se bobear até no nosso lar a gente vai ter os nossos sofrimentos internos, né? Então por que lutar, né? Dá vontade de desistir, né? Mas aí o sofrimento só aumenta, em especial porque o quanto antes a gente enfrentar essas dores, né? O quanto antes a gente evoluir, mais rápido a gente sai daqui, né? A gente vai, né, para os mundos, né, mais felizes, aos mundos ditosos, né, como a espiritualidade traz, e aí a gente vai ter condições, né, muito mais pacíficas de desenvolvimento. Mas antes da gente entrar nessa discussão, vamos endereçar, né, o que a gente quer saber. Até quando sofreremos, né? E a resposta depende de nós. E eu sei que a gente quer a solução mais fácil nessa, mas não tem muito saída fácil aqui. Porque a duração do nosso sofrimento é o tempo que a gente vai gastar para se melhorar, para aprender a encarar as situações de forma positiva, amando o próximo e a nós mesmos, né? Todos como criações divinas, né? Parece até música, né? A alegria perfeita, né? Todo mundo se dando as mãos. Mas, pois é, enquanto a gente não aprender a conviver em harmonia, vamos continuar sofrendo. Allan Kardec, ele traz no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, item 32, ele diz: o bem e o mal são voluntários e facultativos. Sendo livre, o homem não é fatalmente impelido nem para um, nem para outro. Em resumo, nós decidimos se vamos tender para o bem ou para o mal, ou melhor, buscar o esclarecimento ou permanecer na ignorância, ou, em outras palavras, sofrer ou não sofrer. Deus é justo, como a gente defende aqui. Então seria extremamente injusto se a gente sofresse eternamente. Não fecharia a conta, né? Então, não, a gente não sofre eternamente e a prova disso é justamente a faculdade de reencarnar, como falamos. O poder de reencarnar, a possibilidade de reencarnar.
Quando a gente desencarna, nós não estamos fadados ali, marcados ao céu ou ao inferno eternamente. E justamente pelo contrário, a gente se prepara para mais uma luta, até a gente conquistar o que a gente precisa. Luta, 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 até a gente conquistar. E vai conquistar. Vai depender de nós o quão rápido, né? Então, o sofrimento é o fruto das imperfeições humanas e é a consequência das escolhas equivocadas, como diz Kardec. Então, quanto menos imperfeições a gente tiver, quanto menos vício de comportamento a gente tiver, menos sofrimento a gente vai ter e assim por diante. Não significa que não teremos sofrimento, mas teremos menos sofrimento ou a forma como olhamos para o sofrimento será diferente. E seguindo com os nossos questionamentos, por que sofremos, até quando sofremos, como sofremos? Como justamente o tema aqui da nossa explanação sugere hoje, nós podemos sofrer mal ou bem. Porque, como a gente falou, sofrer a gente vai. Lutar, opa, é para isso que a gente está aqui no planeta Terra. Mas aí, mais uma prova da justiça e da bondade divina é a opção que a gente tem de escolher como sofrer. Né? Olha que legal, obrigado. Né? Como que a gente sofre? Vamos sofrer. É isso, gente. A gente pode escolher como sofrer. E isso é muito positivo, né? Por mais difícil que seja, por mais dicotômico, por mais que dê ali um tiltzinho no nosso cérebro, né? Pô, como que eu vou bem sofrer, né? Calma, a gente vai chegar lá. Vamos primeiro falar sobre o mau sofrimento, que acho que é um pouco mais comum aqui para nós, né? Algo acontecer errado e a gente, né, surtar. Então, muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Ou a gente sabe o que a gente quer, mas a gente acha que o que a gente quer é o melhor para nós, enquanto às vezes não é. Então, quando não acontece o que a gente esperava ou o que a gente queria, a gente sofre. Desce uma nuvem preta, terrível, em cima das nossas cabeças e a gente sofre mal. Às vezes agindo que nem criança, né? Falando que a espiritualidade não liga pra gente, que Deus é injusto, que Deus só olha pro vizinho. Ah, eu fui esquecido, porque a espiritualidade me abandonou, o que eu fiz? Eu vou para a casa da prece toda semana, né? Mas às vezes é porque aquilo que está acontecendo não era o melhor para nós, né? Então, um exemplo, às vezes, né, a gente está procurando ali um emprego, né, que a gente quer muito, né, uma carreira, a gente quer entrar numa carreira que a gente quer muito, que a gente fala, não, isso aqui é para mim, é isso que eu vou fazer da minha vida, e vai dando errado, vai dando errado, vai dando errado, não dá certo, não dá certo. Só pancada, só pancada, só pancada, né? E aí a gente desiste, a gente fala, cara, quer saber? Não vou fazer mais isso, vou fazer outra coisa, e às vezes vai rapidinho, você entra, e as coisas vão dando certo, e aí você para pensar, caramba, vai ver, não era aquele caminho que era para eu tomar, era esse outro. Olha como as coisas estão indo muito mais rápido, né? Olha como eu estou deslanchando, olha como as coisas estão dando certo, né? Aí a gente fica mais feliz, né? Porque as coisas vão dando certo, isso dá ânimo, né? Isso incentiva a gente. Às vezes, muito provavelmente, a gente, né, longo prazo vai ser mais bem sucedido, né, naquilo que vai vir, por mais que demore, por mais que demore. E não se enganem, nesse processo, a gente aprendeu, a gente sofreu, veio lá a nuvenzinha negra só em cima da nossa cabeça, né, todo mundo com sol e a gente lá, né, mas às vezes esse processo é importante para a gente se desenvolver, né, para a gente ter uma compreensão diferente do mundo, sobre nós, autoconhecimento, que é muito importante. Então, às vezes é um processo que a gente, né, talvez não precisasse necessariamente passar, né, mas às vezes a gente passa e aprende. E como Nietzsche falou, né, a gente vai ser moldado ali, né, a ferro e fogo, né, a gente vai ser mais, né, ficar mais durão, né, quando vem as adversidades. Outro exemplo, né? Ganhar na loteria, né? Ai, Deus, eu queria muito ganhar na loteria. Eu sei que isso é o melhor para mim, né? Mas às vezes a gente, né, ganha um 13º aí, né, um dinheirinho aí extra e bota tudo fora, né? Imagina com uns milhões na conta, né? Mas ainda assim, né, Deus, se achar que nós somos dignos, né, não faria mal para ninguém. Mas também é dificultoso, né? Todo mundo acha, né, que quer, sou meritoso, né? Quero ganhar na loteria, né? Mas às vezes isso não é o que é melhor para nós nessa encarnação, né? Como Allan Kardec também traz, os espíritos também trazem,
no Livro dos Espíritos, a prova da riqueza é uma das mais difíceis que tem, né? Mas isso é um tema para uma outra explanação. Segundo, às vezes acontecem coisas na nossa vida, tragédias, como não conseguir comprar uma roupa que estava na promoção naquela loja que a gente estava namorando. E aí a gente sofre. Ai, meu Deus, porque a fulano conseguiu, eu não consegui. Gente, isso não é sofrimento, né? Isso é consumismo, né? Brincadeiras à parte, né? É legal a gente ter as nossas coisas, né? É legal a gente, né, poder conquistar. Mas isso não é um sofrimento verdadeiro, né? Isso é contrariedade. E às vezes a gente passa por muitas coisas até difíceis mesmo, que a gente lutou muito, que a gente estava querendo muito, né? Que não acontecem, e aí criam reações na nossa cabeça muito maiores do que realmente é. A gente aumenta a proporção das coisas em muito, e o tempo que a gente gasta sofrendo em vão com aquilo é muito grande, porque a gente alimenta, a gente bota lenha na fogueira, né, no nosso cérebro, do nosso divertidamente aqui, né, a gente fica botando lenha na fogueira e aquele negócio cresce, e aí a gente cria um sofrimento, uma dor fictícia, ou às vezes até realmente é uma dor, às vezes é algo que a gente queria muito, que a gente se empenhou muito, eu trabalhei muito para comprar essa coisa e não consegui, né? Mas às vezes é uma proporção muito maior. Poxa, que bom, você lutou, você conquistou, você está com esse dinheirinho nas suas mãos, né? Vai outra coisa que te dê prazer, outra coisa que é legal, alguma coisa que você está precisando, né? Às vezes em casa, né? Às vezes está sobrando, nossa, maravilha, não conheço um, né? Ajuda alguém, né? Não sei. Mas às vezes a gente, né, aumenta as coisas. E, por fim, né, terceiro, algumas vezes acontecem situações na nossa vida que realmente nos pressionam para o fundo do poço. E, às vezes, a gente vai para lá mesmo. Né? Situações de muita luta, situações de muita dor, muito angustiantes. E, de novo, nessas horas, é muito fácil se sentir injustiçado pela pressão que a gente sente. Né? E quem vai julgar? Né? Em algumas situações, gente, não tem como a gente julgar. Né? É até difícil da gente falar o que a gente está, né, explanando aqui hoje. Porque a gente se sente sozinho, o que a gente entende da vida talvez perde um pouco o sentido, né? Às vezes é o que a gente fala, né? Da vontade de ficar em posição fetal no chão e chorar, né? E aí a gente joga a toalha. A gente desiste de lutar, a gente desiste de tentar, e às vezes, vencido pelo cansaço, de tanto tentar, de tanto tomar na cabeça, a gente não consegue reagir, a gente fica rendido, às vezes pelo receio de errar e acabar caindo mais, às vezes pelo medo, né, da gente se expor em mais situações, da gente se abrir, da gente tirar nossa armadura e se machucar mais. E aí a gente faz o quê? A gente fica paradinho, né, sem se mover para não ficar mais dolorido na situação em que a gente está, né? Ou às vezes, né, também tem uma outra reação famosa, que é a reação do avestruz, né? A gente enfia a cabeça no chão, tá tudo pegando fogo ao nosso redor, né? Mas a gente se fecha numa caixa, né? Para não sentir mais dor, não sentir mais sofrimento. Isso também, né, é uma situação típica, né, infelizmente, né, e também é uma situação do mau sofrimento, né, de uma forma ou outra. Independente do cenário, né, daqueles, né, do real sofrimento, a gente não está sofrendo bem. Né? Ou melhor, né, a gente não está vivendo bem, né? Porque a vida aqui, gente, é isso. É a luta, é a dor, é o sofrimento. A gente não está levantando, não está sacudindo a poeira, a gente não está levantando a cabeça, a gente não está encarando as lutas e as dificuldades diárias, que são muitas, olho no olho, né? Sabendo quem nós somos, sabendo onde estamos, onde queremos chegar, né? Com essa confiança, a gente não caminha adiante, né? E se a gente não caminha adiante, o sofrimento perdura, só se alonga. Se a gente não caminha adiante, a gente continua na sombra da dor e do sofrimento. Porque o mundo, ele não para por conta dos nossos sofrimentos. Então a gente também não deveria parar por conta deles. Seguimos adiante. E é difícil, e muito. E às vezes a gente precisa de um tempo para assimilar tudo que está acontecendo. E tudo bem. Isso é diferente de se fechar na caixinha e ficar inerte, né, e não se mexer para não machucar mais. É diferente, né? Mas a gente precisa, de toda forma, caminhar adiante, cedo ou tarde. Então, melhor cedo. E com uma outra perspectiva que a gente vai falar agora. Sobre o bom
sofrimento. Que é até engraçado, né, gente? A gente fala assim, bom sofrimento, né? Se alguém pegar só esse corte aqui, vão achar que é papo de maluco, mas aí tem que pegar o contexto inteiro, né, gente? Vejam, quando sair no YouTube, tem que ver o vídeo do início ao fim, senão, né, vai. Se sair só o TikTok aqui, que são 5 segundos, eu não sei nem como é que as pessoas conseguem processar, lascou, né? Então, sobre o bom sofrimento. Primeiro, como diz o espírito de Henri Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo, instruindo um capítulo importantíssimo, bem-aventurados os aflitos, né? Lacordaire foi um grande padre, educador, político francês dos anos 1800, e como espírito desencarnado, faz uma grande contribuição no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz: ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Ou seja, resumindo, Deus não coloca nos nossos ombros mais do que a gente pode carregar. Ação e reação. Não vamos ter uma aprovação maior do que a gente pode suportar. E não teremos uma expiação maior do que a falta que cometemos no passado. Aí sim, ação e reação. Isso seria extremamente injusto e vai contra as leis da física. Isso faz parte da justiça divina, como a gente falou aqui, né? Se sair esse corte também aqui, lascou, né? Mas no contexto, né? Segundo, como a gente falou, a encarnação no planeta Terra é uma grande oportunidade que a gente tem de alavancar o nosso desenvolvimento espiritual. O sofrimento que aqui vivenciamos é temporário. Ele vem, ele passa. Quantos sofrimentos todos nós aqui já não tivemos? Ou estamos passando, mas aqueles que já tivemos, passou. Nos marcou? Pode ser que sim, mas nos moldou, nos tornou quem cada um de nós somos aqui, né? Então vem e passa. E aquele sofrimento que estamos vivenciando hoje também vai vir e vai passar. E esse tempo é um lapso muito, mas muito minúsculo, se comparado a toda a nossa existência espiritual. E o sofrimento que a gente vivencia é muito importante para o nosso processo evolutivo, porque, como a gente falou, né, se na Terra já está difícil a gente evoluir, que dirá lá na nuvenzinha tocando harpa. Muito mais difícil. Né? A gente perde o incentivo, né? A luta nos move. E aqui entra a frase de Jesus: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Justamente, Jesus não quis dizer, né, de forma geral, né, abençoados sejam os que sofrem, porque na Terra todo mundo sofre, né? Mas sim que aqueles que sofrem bem são felizes, ou seja, aqueles que compreendem que só as provas bem suportadas podem nos conduzir a uma iluminação plena. E aqui, novamente, não sou eu falando, mas o espírito de Henri Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o bom sofrimento é justamente esse: enfrentar as dificuldades da vida nas nossas encarnações, compreendendo que, elas são temporárias, e 2, essenciais para a nossa evolução. E aqui, pessoalmente para mim, o mais difícil, né? Estar gratos pelas provações e as expiações, né, que temos, né, nas oportunidades encarnatórias que a gente tem. Porque dizem que a cada vez mais a fila para reencarnar no planeta Terra só aumenta, né? A tendência é essa, né? Cada vez menos, né? As pessoas têm filhos, né? Ou demoram mais, né, para ter filhos, se comparado, né, a anos atrás. Então a fila lá, o backlog, né, que a gente chama lá, vai aumentando, né? Filinha para reencarnar. Nós, cada um de nós aqui, encarnados nessa reunião, está tendo uma grande oportunidade aqui, né? E essa compreensão do sofrimento, do bem sofrer, nada mais é, novamente, do que uma perspectiva. É o mesmo fato podendo ser encarado como algo que a gente não consegue superar, o mal sofrer, para algo que precisamos superar e vamos superar. Porque o avestruz não pode ficar com a cabeça dentro da terra todo o tempo. A gente não pode ficar com posição fetal no chão o resto da nossa vida, né? A gente precisa, a gente vai esperar. E se não for nessa encarnação, se a gente falar cansei para o mundo que eu quero sair,
Em outro momento a gente vai ter que passar por isso. Então a gente precisa e vai superar. Vai superar, vamos acreditar, a gente vai superar. E agora, né, a gente falou, né, do bem e mal sofrer. Mas vocês perceberam, né, o nosso título de hoje é Fazer o Sol, Bem e Mal Sofrer. O que é esse negócio, né, de fazer o sol? E aqui vale a gente trazer um curto texto do espírito Meimei, Fazendo o Sol, no livro O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier, que eu acho que é tão bonito que vale trazer aqui, que diz o seguinte: amanheceste chorando pelos que te não compreendem. Amigos diletos richaram contigo. Nos mais amados viste o retrato da ingratidão. Aspiravas a desentranhar o carinho nos corações queridos, com a pureza e a simplicidade da abelha que extrai o néctar das flores sem alterá-las. E porque não conseguistes, queres morrer. Não te encarceres, porém, nos laços do desespero. Afirmas-te à procura do amor, mas não te recordas daqueles para quem o teu simples olhar seria assim como o sorriso da estrela descerrado nas trevas. Mostram a cabeça encanecida a feição de nossos pais. São irmãos semelhantes a nós, ou são jovens e crianças que poderiam ser nossos filhos. Contudo, estiram-se em leitos de pedra ou refugiam-se em antros, fincados no solo, quais se fossem proscritos atormentados. Não te pedem mais que um pão, a fim de que lhes restaurem as energias do corpo enfermo, ou uma palavra de esperança que lhes consome a alma dolorida. Não perca o tesouro das horas na aflição sem proveito. Pode ser, ainda hoje, o apoio dos que esmorecem, desalentados, ou a luz dos que jazem nas sombras. Podes estender o cobertor agasalhante sobre aqueles a quem a noite pede perdão por ser longa e fria. Aliviar o suplício dos companheiros, que a moléstia carcome, ou dizer a frase calmante para os que enlouquecem de sofrimento. Sai, pois, de ti mesmo para conhecer a glória de amar. Perceberás, então, que a existência na Terra é apenas um dia na eternidade, aprendendo a iluminá-la de amor, como quem anda fazendo sol nos caminhos da vida, e encontrarás mais tarde, em cânticos de alegria, todos aqueles que te não amam agora, amando-te muito mais, por te buscarem a luz no instante do entardecer. É isso. Meimei quis dizer aqui que ainda que tenhamos todo o sofrimento do mundo, toda a dificuldade do mundo, cada um de nós pode ainda fazer sol. Podemos sim fazer resplandecer a luz no nosso caminho, na vida de quem nos cerca, porque isso amplifica a luz que a gente tem dentro da gente. E isso é o bem sofrer. Mesmo diante de todos os nossos sofrimentos, como ela diz, não perde o tesouro das horas que a gente tem na aflição sem proveito. Ou seja, não perde a hora preciosa, a hora, o tempo. Deve ser a única coisa que a gente não consegue comprar, gente, porque o tempo a gente não consegue voltar, né, atrás, a gente não consegue comprar mais tempo. Né? Então não vão perder esse tesouro que é a hora nessas aflições sem proveito, nessas discussões sem sentido, infundadas, né, nos nossos devaneios, né, quando a gente, né, fica chateado por, né, A, B ou C, que quando a gente coloca em perspectiva, não é tudo isso. Ela continua, né, vamos sair de nós mesmos e olhar para fora, né, e conhecer o quão belo é amar. E aí, aqueles, né, que caçoavam de nós, aqueles, né, amigos, como ela coloca aqui, que brigaram com a gente, que não olham mais na nossa cara, se a gente fizer sol lá no futuro, né, e a gente, né, espalhar esse amor, lá no futuro, esses irmãos que estavam de um lado vão, né, estar de outro, né, vão nos amar muito mais pelo que a gente fez, né, pelo que a gente proporcionou. Né. Isso é o bem sofrer. Né? Porque por mais difícil que a vida seja, sim, a gente pode ser o alento do nosso próximo, que também está em sofrimento. E esse gesto de amor, segundo Meimei,
faz o sol. Então, fazer o sol, na realidade, é amar. Amar nós, por quem estamos nos tornando mais esclarecidos, mais evoluídos. Olha tudo que a gente conquistou nessa encarnação, tudo que estamos conquistando. Sim, há muito por se fazer, sim, mas olha tudo que a gente já fez, olha tudo que a gente já fez, olha tudo que a gente já conquistou. Né? E amar ao próximo também, como irmãos queridos, filhos do mesmo Criador. Não adianta a gente olhar só para nós, não tem como a gente ser plenamente feliz vendo, né, toda a situação, né, a miséria material e espiritual, né, da sociedade, dos nossos irmãos ao nosso redor. Não tem como ser plenamente feliz nessa circunstância. E fazer o sol nos dá ânimo, fazer o sol nos dá força para encarar as situações dificultosas da nossa vida de uma forma mais racional, vendo as coisas por outro lado. E ter fé de que de que a gente está passando é mais um passo para o nosso desenvolvimento, de tantos outros passos que a gente já tomou e de tantos outros passos que a gente ainda vai tomar, mas ainda assim um passo adiante para nos fortalecer, para conquistar. E fazer o sol não é inimaginável. Parece, né, inalcançável. Mas isso é, na verdade, acender a fagulha da centelha divina que nós temos dentro de nós, que né, essa força, essa luz que cada um carrega, um pedacinho de Deus que cada um carrega, um pedacinho do Criador que nos criou, que nós carregamos dentro de nós. Né? Todos nós temos como filhos, né, criaturas, né, de Deus. E, novamente, né, isso pode parecer inatingível. Como a gente pode sofrer tanto e ainda assim me dedicar ao próximo, né? Primeiro, Meimei, ela menciona que essa encarnação é um lapso comparado a todas as nossas encarnações, como nós já falamos, né? E digo mais, olha para o nosso tamanho comparado com o universo. Muitas vezes o nosso sofrimento, sim, é gigantesco, é muito expressivo nas nossas vidas, sim. Mas vamos colocar em perspectiva, vamos olhar para o universo, tudo que nos cerca. Nós fazemos parte de todo esse sistema universal. Os nossos problemas também. Né? E isso, acho que ajuda a entender a nossa posição no universo, entender a posição do universo não resolve a nossa dor, não resolve o nosso sofrimento, né? E nem deve, porque o nosso sofrimento é nosso e só nós sabemos o que a gente está passando. Mas ameniza, ajuda a colocar em proporção o que a gente está sentindo. Porque às vezes não é tudo isso que a gente está visualizando. Às vezes é sim. Às vezes é aquele fardo da nossa encarnação. E a gente vai precisar de muita força e muita ajuda para passar por ele. Mas às vezes não. Às vezes são coisas, né, que realmente são muito passageiras, inclusive para essa nossa encarnação. Segundo, vamos lembrar de exemplos de grandiosidade e genialidade que nós tivemos nesse planeta, como demonstrado no livro Justiça Divina, capítulo 36, Lei do Mérito, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que diz assim, muito rapidamente: se presumes que Deus cria seres privilegiados para incensar-lhe a grandeza, pensa na justiça antes da adoração. Para isso, basta lembrar as circunstâncias constrangedoras em que desencarnaram quase todos os grandes vultos das ciências, das religiões e das artes que marcaram as ideias no mundo, nas linhas da emoção e da inteligência. Dante, exilado. Leonardo da Vinci, semi-paralítico. Colombo, em desvalimento. Fernão de Magalhães, trucidado. Galileu, escarnecido. Bering, faminto. Lutero, perseguido. Calvino, endividado. Vicente de Paulo, paupérrimo. Spinoza, indigente. Milton, privado da visão. Lavoisier, guilhotinado. Beethoven, surdo. Mozart, em penúria extrema. Braille, tuberculoso. Lincoln, assassinado. Joule, inválido. Curie, esmagada sobre as rodas de um carro. Lilienthal, num desastre de aviação. Pavlov, cego. Gandhi, varados a tiro. Gabriela Mistral, cancerosa. E se gênios da altura de Hugo e Pasteur, Edison e Einstein partiram da Terra menos dolorosamente, é forçoso reconhecer que passaram, entre os homens, também sofrendo e lutando, junto à bigorna do trabalho constante. Cada consciência é filha das próprias obras.
Cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Toda glória tem preço. É a lei do mérito, da qual ninguém escapa. É difícil, né? Essa lista, né, gente? Vai indo, vai indo, vai indo, parece que não acaba nunca. Mas é isso, gente. Esses exemplos de grandeza e genialidade que temos, todos sofreram muito, né? Haja vista, né? Os desencarnes, já fico com pena do Lavoisier, coitado, guilhotinado, né? E tantos outros. O tamanho da luta, então, foi proporcional ao quanto de conquistas do ponto de vista, né, espiritual cada um teve. Essa é a glória que está se falando, né, da conquista espiritual, da contribuição, né, que se deu ali, né, para a sociedade. E a gente também pode adicionar aqui na lista, né, Chico Xavier, né, que antes de desencarnar estava num estado de saúde dificílimo, tomava quase uma centena de remédios diariamente, literalmente. Teve suas questões pessoais, né, também, né, dentro de casa, né, na sua própria jornada, né, pessoal, profissional, né, na doutrina espírita, que deve ter sido muito, mas muito doloroso para enfrentar, né, mas imaginem só a condição desses espíritos, gente, ao desencarnar, e lá do plano espiritual, ver tudo de positivo que eles fizeram, todas as conquistas, todo esse legado, e não necessariamente para a humanidade, né, também, mas para si. E nós também podemos comemorar ao deixar as nossas contribuições para a humanidade, né? Não necessariamente, né, com toda essa genialidade das artes, da religião, né, do mundo intelectual, não. Mas simplesmente iluminando o caminho por onde passamos, por nós e para os outros. E a gente vai sim poder, assim, comemorar as nossas conquistas, né, frente à nossa evolução e à nossa abnegação diante das dificuldades. E, gente, mais importante, muitos desses exemplos também sofreram, mas fizeram o sol, de uma forma ou de outra. Amaram, se dedicaram, doaram a sua vida, né, por aquela causa. E talvez, para nossa perspectiva, tenham sido infelizes, mas com certeza foram felizes em espírito nesse aspecto, ao chegar do outro lado e ver as coisas por uma outra perspectiva, seja se dedicando ao outro, né, ao progresso da humanidade, mas a gente não precisa ir tão longe assim. Ao fazer luz, olha o tanto, né, quando a gente é um ponto de luz na escuridão, isso é o conceito do farol. E quanto que o farol, gente, quantos navios o farol não salva, né? Naquela perspectiva ali noturna, você não consegue enxergar nada, às vezes um pontinho de luz. É tudo que você precisa para falar, opa, para cá eu não vou, né? Ou para cá eu vou. Isso às vezes é tudo na vida de uma outra pessoa e na nossa vida também. E é com essa mensagem que a gente encerra a nossa explanação de hoje. Vamos buscar fazer o sol, porque mesmo em meio a tanta dificuldade e sofrimento, nós temos o poder de escolher em permanecer na sombra ou deixar o sol resplandecer nas nossas vidas e na vida dos outros, fazendo com que a gente saia de nós e possamos amar, como a Meimei falou. E como a gente começou o nosso encontro de hoje, isso é uma questão de perspectiva. Mas a gente não tem nada a perder lá pelo lado positivo, não é mesmo? Pelo contrário, a luta, a dor, o sofrimento, tá aí. A gente já vivencia. Então não é melhor a gente lutar com coragem, sofrer na certeza de que amanhã a gente vai estar mais forte. Pode vir que a gente enfrenta. Nós somos filhos de Deus. Olha a fortaleza que está aqui do nosso lado, né? A espiritualidade, nosso mestre Jesus. A gente está cercado de luz. Então vamos embora, vamos em frente, né? Vamos buscar amar nós mesmos, amar o nosso próximo, e assim, né, a gente ama e agradece a Deus, o nosso Pai maior, né, justo e bondoso sempre. E na hora que a gente encarar a dificuldade olho a olho, a gente pode lembrar a sugestão de mantra, que venha na nossa cabeça, nós somos filhos de Deus, temos conosco a sua força e podemos sim fazer o sol. Muito obrigado, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com cada um de nós.